Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programa Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade no nosso curso de CSS3. Bom, seguindo aqui a sequência, agora a gente vai estar falando de backgrounds e bordas, ok? Eu separei aqui 3 exemplos para estar explicando as principais propriedades de manipulação de backgrounds e bordas e a relação entre eles, tá ok? Então, o primeiro exemplo é o seguinte. A partir do CSS3, a gente tem a possibilidade de estar incluindo múltiplos backgrounds em um mesmo documento, em uma mesma div, por exemplo. Através da tag background image, você pode passar o URL da imagem e chamar aqui a imagem pelo nome, tá ok? E o que acontece? O CSS vai empilhar esses backgrounds um sobre o outro. E você pode estar passando parâmetros para posicioná-los, para mudar o tamanho, etc. Nesse documento eu defini aqui uma div exemplo com 100% de largura e 1000 pixels de altura. E aí, através da tag background image, eu setei aqui a imagem fundo 2 e por baixo dela a imagem fundo 1. Se eu olhar aqui minha imagem fundo 1 é esse patão aqui e a fundo 2 é o aquele ícone ali. Então, o fundo 2 está por cima do fundo 1. Então, o fundo 2 vem primeiro, depois o fundo 1. Né? Como se fosse uma pilha mesmo. Em seguida, no background, na tag background position, eu seto que a minha primeira imagem vai estar à direita. A minha imagem do topo, né? A primeira aqui vai estar à direita e embaixo. É o que acontece aqui, ó. Ela vem aqui para o cantinho, à direita e embaixo. E a segunda vai estar posicionada left top. Lá em cima, ó, left top. Tá certo? Então, eu poderia estar mudando aqui para button, né? Eu poderia estar mudando essa aqui, por exemplo, que já está em button. Eu poderia colocar ela em top left, por exemplo. Deixa eu ver para onde é que ela foi, ó. Foi lá para cima. Tá ok? Então, você pode estar manipulando essa posição para estar fazendo com que ela apareça aí, né? Fique da forma que você precisa no seu layout. Aqui também eu estou falando se eu quero que essa imagem repita ou não, né? Caso a div seja maior do que o tamanho da imagem, vou colocar aqui no repeat também, mas acho que não vai ter muito efeito, porque essa imagem é bem grande. Então, se fosse uma imagem pequena, se eu colocasse, por exemplo, aqui repeat para minha primeira imagem, ela ia repetir várias vezes até preencher o tamanho da div. Então, você vai aí tem uma certa flexibilidade para estar mexendo com esses backgrounds, tá ok? Então, esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo a gente vai estar falando aqui do background orange. Então aqui eu tenho uma div, no meu bar eu tenho algumas divs com os textos, né? Div, título e texto, 3 divs na verdade, a primeira, a segunda e a terceira. E aqui eu estou definindo, cada uma delas tem um ID, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Todos esses são exemplos da W3 Schools, tá ok? Então aqui na primeira, a propriedade que eu quero ressaltar com vocês aqui é a background repeat e a background. Na primeira, se a gente observar aqui, ó, eu setei essa minha tag, essa minha imagem paleta aqui como background. E aqui está falando o seguinte, ó, no background orange. Quando eu não falo a origem do meu background, o padrão é padding box. Padding box é o default. Então ele vai a minha imagem de background ela vai se guiar pelo padding do meu documento, tá ok? Então o limite da minha borda vai ser o padding, no limite do meu padding. Vai ficar mais claro nos próximos exemplos, ó. Como eu tenho aqui agora orange, coisa que eu não tenho no primeiro, estou falando que agora a orange do meu background vai ser border box, ou seja, ela vai chegar a tocar a borda da minha caixa, né? Nesse caso aqui da minha div. Você pode ver que aqui que ele respeitou, ele foi só até o padding. Nesse caso aqui ele foi até a margem, até a borda, né? E por último, até a content box. Mesma coisa, background orange, content box. Então, o meu background ele pegou apenas o conteúdo. Tá vendo aqui, ó? Que se a gente inspecionar aqui o elemento, a gente vai ver, né? Lembra que a gente falou lá de box model, né? Que é um dos primeiros tópicos aqui da CSS3. Então, se a gente observar aqui a minha box model, olha lá, ó, minha box model, o content, que é aquela primeira camada, é essa aqui, ó.
Então foi onde o meu background aplicou, né? Como ele não é comprido, ele não vem até aqui. Mas dá pra gente ver aqui que ele respeitou a altura ali do meu conteúdo. Se eu inspecionar o box model da segunda, a gente pode ver, ó, que aqui é o conteúdo. Vocês podem ver que a borda está ultrapassando esse conteúdo. E se eu for até padding, agora vocês podem ver que até onde que limita o padding do meu documento. E por último, que é o caso desse que vai até a borda, vocês podem ver que lá, ó lá, o meu background chegou a tocar a borda, tá ok? Inspecionando o primeiro exemplo, que o padrão é no padding, então se eu passar o mouse aqui em padding, vocês vão ver que ali, ó, é onde realmente a minha borda, o meu background tocou o padding da minha caixa, tá ok? Então essas são as três diferenças, que é o padrão tocando até o padding, chegando à margem, a borda na verdade, e aqui apenas abordando o conteúdo, tá certo? O mesmo, bastante similar, é para o terceiro exemplo. Para o terceiro exemplo, eu tenho aqui também três divs. Nesse caso aqui, eu estou usando o backgrounds coloridos, apenas cores, não são imagens. Eu utilizo a tag background clip para dizer até onde que vai o meu background. Então, nesse caso aqui, ó, que é quando eu não falo o background clip, ele vai até o border box. Então ele vai até a borda da minha caixa. No segundo, quando eu falo padding box, ele vai só até o padding, tá vendo? Pode ver ali claramente o padding, e no outro o conteúdo, bastante similar. Então eu estou colocando aqui no primeiro, eu não coloco nada para ele pegar o padrão que é borda. O segundo, né, diferentemente do border orange, que o padrão é padding, no border clip o padrão é borda. E o segundo aqui, o padding, né? No segundo ele vai até o padding, e no terceiro aqui ele vai até o content box. Pega apenas o conteúdo da minha caixa e seta lá pra gente o CSS do background, tá ok? Então não tem muito segredo, basicamente é vocês saberem que na CSS3 você pode ter múltiplos backgrounds, você pode posicioná-los, eles são empilhados, você pode definir se eles repetem ou se não repetem, você delimita até onde que eles vão. Caso o seu background seja de cor, você pode usar a tag background clip para poder definir até onde que eles vão pegar, né, na sua caixa. Então você tem aí bastante flexibilidade para estar colocando o seu template dentro do esperado e da proposta do seu cliente, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Implementem esses exercícios aí, façam todos eles, tá? Independentemente do código estar disponibilizado, eu recomendo que vocês digitem esses códigos na mão para ajudar na fixação, façam bastante teste, mudem, vão na documentação da W3C, explorem cada vez mais, porque isso ajuda você a fixar os conhecimentos, tá ok? Bom, então por hoje é só. Qualquer dúvida vocês podem estar postando no nosso fórum ou nos enviando por e-mail. Um grande abraço e até mais.